Olá e bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje a gente vai explorar uma daquelas perguntas profundas e persistentes, sabe? O que há de fundamentalmente errado com a humanidade e, o mais importante, como é que a gente conserta isso? Toda forma de aconselhamento, psiquiatria ou ajuda psicológica precisa, inevitavelmente, começar com um diagnóstico sobre quem somos na nossa essência. Então, neste nosso estudo de hoje, vamos desvendar as fontes e contrastar diretamente como diferentes visões de mundo diagnosticam a condição humana e como essas suposições iniciais moldam drasticamente o tratamento que é proposto. Ok, vamos mergulhar nisso. O nosso roteiro de hoje passa por 5 pontos principais. A gente começa com a busca por cura, passa pelas perspectivas seculares e humanistas, questiona se o problema é puramente médico, analisa a visão bíblica do pecado e, por fim, o embate entre terapia e redenção. Ponto número 1. A busca por cura e como nós navegamos pela complexa natureza humana. Olha só, é simplesmente impossível tentar guiar alguém para fora de um sofrimento sem antes ter um mapa do que significa ser um humano saudável em primeiro lugar. Concorda? E todas as diferentes psicologias funcionam exatamente como uma bússola. Elas presumem a cura do ser humano a partir de pressupostos de partida muito específicos, sejam eles seculares ou teológicos. O material de origem aponta de forma bem clara que cada modelo terapêutico começa assumindo algo super fundamental. Ou o ser humano é completamente bom, ou é mal por definição, ou ainda possui uma total neutralidade moral. Essa bússola inicial, digamos assim, dita absolutamente tudo o que vem depois dentro da sala de aconselhamento. O que nos leva ao ponto 2, as perspectivas seculares e humanistas. Basicamente, o bem contra o mal. Aqui é onde as coisas começam a ficar intensamente polarizadas. Explorando as visões seculares, a gente vê figuras extremamente influentes definindo a natureza humana de formas completamente opostas. O notável psicólogo Carl Rogers estabeleceu uma visão que dominou muito do pensamento contemporâneo. A citação na íntegra diz o seguinte: um dos mais revolucionários conceitos que surgiram em nossa experiência clínica é o crescente reconhecimento de que o mais íntimo cerne da natureza humana, os mais profundos níveis de personalidade, a base de sua natureza animal, é de caráter positivo, é basicamente socializada, progressiva em seus movimentos, racional e realista. Ou seja, para Rogers, a nossa base não precisa ser consertada, porque ela já é intrinsecamente boa. Agora, o que é realmente interessante neste ponto é a conclusão lógica que Rogers tira dessa premissa de bondade inerente. Ele escreve o seguinte: pode-se confiar no aluno, podemos confiar na ideia de que progredirá desde que lhe seja proporcionada a atmosfera favorável. A teoria aqui é puramente ambiental. O indivíduo é essencialmente bom. Logo, o que corrompe a pessoa é exclusivamente o meio externo. A ideia é que se a gente apenas remover as pressões negativas e oferecer um incentivo, uma atmosfera favorável, a pessoa vai simplesmente florescer naturalmente. Mas se a gente virar a página para outro pilar gigante da psicologia, Sigmund Freud, o cenário muda drasticamente para uma visão totalmente sombria e contrastante. Para ele, nas suas próprias palavras, o homem é o lobo do homem. Quem, depois de tudo que aprendeu com a vida e a história, tem coragem de discutir essa frase? Via de regra, essa cruel agressividade aguarda uma provocação. Em circunstâncias favoráveis, quando as forças psíquicas que normalmente a inibem estão ausentes, ela se expressa também de modo espontâneo e revela o ser humano como uma besta selvagem. Pesado, não é? Aqui a gente vê a dicotomia secular de forma cristalina. De um lado, a crença de que o ser humano é essencialmente bom e apenas o ambiente causa a corrupção. Do outro, a visão de Freud de que nós sempre fomos maus, tipo uma fera selvagem que só é controlada pela coerção da sociedade, sem nunca ter havido uma perfeição original ou uma queda histórica. São basicamente becos sem saída opostos dentro do pensamento secular. Ou a nossa base é perfeita e a sociedade a destrói, ou a natureza é inerentemente destrutiva desde o princípio e não há como mudá-la de verdade. E isso nos traz à seção 3. O problema é apenas médico? Vamos olhar pela lente da neutralidade. Existe uma terceira perspectiva secular que vem crescendo bastante e que precisamos analisar. O material de origem destaca como a mídia moderna, muitas vezes, tenta transferir até mesmo os comportamentos humanos mais perturbadores inteiramente para o campo da biologia. Olha só a extrema e preocupante consequência lógica relatada na fonte. Um artigo em um jornal local falou dos pedófilos como vítimas que sofrem por causa de sua composição genética.
Outro artigo falou de um homem acusado de esfaquear 6 pessoas até a morte, que alega que ele tenha feito isso porque ele tem um gene assassino. Nesse modelo levado ao extremo, não existe bem ou mal inatos, nem responsabilidade moral. Os comportamentos são simplesmente reduzidos a arranjos genéticos frios, neutros e supostamente desculpáveis pela nossa biologia. Então, o ponto crucial é exatamente este silogismo implacável que o material destaca. Se a raiz do problema humano está unicamente no gene, então o problema é estritamente médico. E se o problema é apenas médico, não faz sentido falar em transformação moral, mas sim em medicação. Ou pior ainda, se a biologia ditar uma condição incurável, a terrível conclusão é que não há solução alguma. O indivíduo se torna uma mera vítima da sua própria química celular, sem agência ou esperança de uma mudança real. Vamos avançar para a seção 4. A visão bíblica do pecado e a ideia de uma quebra histórica. Após vermos os modelos humanista, freudiano e médico, a visão bíblica entra em cena com um diagnóstico de uma categoria completamente diferente. A diferença central começa com a história da própria humanidade. Como a fonte questiona, existe uma uniformidade histórica nas maneiras como o ser humano reage às suas motivações? Ou houve alguma quebra de continuidade importante que o tenha afetado a ponto de determinar um desvio angular do seu ponto de vista em relação aos motivos do seu coração? Cremos que o segundo ponto é verdadeiro. A história da humanidade não é uniforme. Isso é super importante. Ao contrário de Freud, que vê a humanidade como uniformemente má desde o início, a perspectiva bíblica defende que o homem foi criado bom, mas sofreu uma quebra catastrófica, caindo no pecado. A profunda relevância disso é que, se o ser humano nem sempre esteve quebrado, existe uma esperança genuína de restauração. E é exatamente aqui que a definição de pecado entra no diagnóstico. Não como um jargão religioso antiquado, mas como uma avaliação bem profunda da condição humana. A fonte define da seguinte forma: o pecado é uma disposição dos seres humanos que os leva a uma falha em obedecer à lei moral de Deus. A gente precisa observar com muita atenção esse termo disposição. Não se trata de uma simples lista de erros cometidos, ou de coisas que deixaram de ser feitas. Fundamentalmente descreve uma natureza inteira que se reorientou para longe de Deus. Para reforçar o quão enraizada é essa disposição, as palavras do conselheiro David Powlison são bem impactantes. Ele diz o seguinte na íntegra: na verdade, nossos padrões de pecado profundos raramente surgem apenas das nossas decisões conscientes. Qual de nós jamais inicialmente decidiu ser orgulhoso, agradar as pessoas ou ser perverso em nossos anseios sexuais? Pecadores pecam instintivamente. Ou seja, a corrupção não é apenas ambiental, como Rogers argumentava, ela reside de forma instintiva dentro de uma natureza que sofreu uma queda. E isso cria o paradoxo humano definitivo, conforme descrito na literatura base dessa nossa análise. Ao vivermos essa disposição, nos reconhecemos sem controle absoluto de nós mesmos, mas ao mesmo tempo, somos habilidosamente coniventes com a situação, como a citação descreve perfeitamente. Todo pecado é simultaneamente uma escravidão lamentável e uma rebeldia ou egoísmo manifestos. Na visão bíblica, o ser humano é visto como alguém afetado pela sua condição caída, mas muito diferentemente do modelo médico estrito. Chegamos então à nossa seção 5, terapia versus redenção, a cura final. Isso ilustra brilhantemente o nosso clímax de hoje. O diagnóstico inicial dita inegavelmente qual vai ser o tratamento final. A divisão é super clara. O humanista acha que somos essencialmente bons. Logo, a solução é apenas encorajamento e uma mudança de atmosfera. O freudiano acha que sempre fomos maus e não há como mudar, restando apenas gerenciar ou restringir esses instintos. Já o modelo médico vê a neutralidade biológica e prescreve os remédios químicos. Em nítido contraste com todos os modelos seculares, a visão bíblica entende que fomos criados bons, caímos em pecado, mas existe sim uma solução real de restauração. A resposta para uma natureza caída exige algo imensamente mais profundo. O material de origem consolida essa distinção vital com uma afirmação fortíssima, lendo na íntegra. A teologia reformada utiliza o termo redenção não apenas para fazer uso da linguagem teológica, mas, primordialmente, porque a crença na depravação total do homem coloca o problema do homem no âmbito dos aspectos morais e písticos. Perceba que o modelo bíblico foge da palavra terapia não por mero capricho, mas porque o termo terapia tem as suas raízes lá no modelo médico. A teologia insiste que o centro do verdadeiro problema humano é moral e uma questão de fé. A conclusão final dos textos originais é bem direta e imperativa. Se o problema do homem é moral e de fé, ele necessita de redenção, não de terapia. Uma disposição corrompida na sua própria raiz demanda um salvador, um resgate completo da identidade e da direção.
algo que nenhum rearranjo ambiental superficial sugerido por Rogers, nem as restrições pessimistas de Freud, nem uma simples intervenção médica poderiam proporcionar para a alma humana. Fechamos então nosso estudo de hoje com este questionamento incisivo. Quando tentamos ajudar e curar, as ferramentas que usamos pressupõem qual o diagnóstico por trás de tudo. A abordagem está apenas tentando medicar um sintoma superficial, criar um ambiente levemente mais confortável, ou está lidando verdadeiramente com a profunda e instintiva disposição do coração. Entender esses contrastes é absolutamente fundamental para qualquer pessoa que busca ou oferece cura. Agradecemos muito a companhia de todos nesta análise e esperamos que as distinções entre essas perspectivas continuem a gerar reflexões fantásticas. Até a próxima!